Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. O Santos Futebol Clube que tem novo treinador, Kleber Xavier, chegou na manhã de hoje no CT Repelé. Você vai conhecer um pouco mais do treinador do Santos e também quem chega com ele, como ficará formada a comissão técnica do Santos Futebol Clube. O Santos pressionado entra em campo na próxima quinta-feira com muitos desfalques. Também vamos repercutir a invasão de torcedores do Santos ontem no CT Repelé. A torcida jovem publicou um vídeo sobre o protesto e também falou um pouquinho dos detalhes daquilo que aconteceu ontem no CT. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, olha, o Santos tem um novo treinador. Surpreendente o nome de Kleber Xavier, ele que foi auxiliar de Tite por 24 anos, terminou esta parceria ainda no final do ano passado e optou por seguir uma carreira solo. Kleber Xavier tem 61 anos de idade, ele que desde 2021 vinha sendo auxiliar, braço direito de Adenor Bach. Vai ser a primeira experiência do Kleber como treinador de uma equipe profissional, né? Claro que a expectativa do Kleber é que ele consiga seguir essa trajetória daqui para frente. Ele optou, né, por se tornar treinador desde o ano passado, mas acabou ali não se acertando com nenhum clube, mas agora aparece o Santos na vida do Kleber Xavier, vai ter a sua primeira experiência no Peixe. Vamos trazer aqui algumas informações sobre o Kleber Xavier, 61 anos de idade, 767 jogos como auxiliar, 410 vitórias, 185 empates, 172 derrotas, 61% de aproveitamento. Foram 12 clubes na carreira, 8 títulos conquistados. O último clube foi o Flamengo. Os números do Kleber Xavier, novo treinador do Santos. É claro que se questiona a falta de experiência como treinador. O Kleber vai ter a sua primeira oportunidade agora no Santos. De alguma forma o torcedor acaba se pegando muito, né, no fato de ele ter tido uma passagem vitoriosa como auxiliar ao lado do Tite, né? Conquistou muitos títulos, chegou inclusive à seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. É um profissional, claro, experiente no futebol, mas não na função de treinador. Resta saber qual será a forma, o modelo de jogo do Kleber Xavier. Será que vai ser um espelho daquilo que o Tite colocava em seus clubes, né? Será que ele conseguiu realmente sugar essa expertise do Tite em montagem de equipe? A verdade é que o Tite é muito contestado por muitos torcedores. Eu, particularmente, não sou fã do Tite, da forma como os times do Tite atuam, mas é inegável que o Tite tem um currículo vitorioso na carreira. Então, no momento que o Santos está, é difícil que a gente cobre futebol bonito e vistoso. O que precisamos cobrar é claro que é um futebol com resultados, para que o Santos consiga pelo menos chegar à Libertadores. O Kleber Xavier assina com o Santos um contrato curto, até o final do ano apenas, e com possibilidade de renovação automática, com a condição do Santos ficar entre os clubes que se classificam para a Libertadores da América. Se o Kleber Xavier colocar o Santos na Libertadores de 2026, automaticamente o Santos terá que renovar o seu contrato ou sim aí pagar uma multa pesada. Se o Kleber Xavier não for bem e não classificar o Santos para a Libertadores da América, é um contrato praticamente sem multa, né? Somente com as custas rescisórias de um contrato comum. Então vamos aguardar. É muito difícil você analisar um treinador que começa agora. Podemos analisar o auxiliar, que foi muito bem como auxiliar do Tite. Como treinador, teremos a partir de agora o Kleber Xavier fazendo a sua carreira. É um risco muito grande para um clube que está bagunçado, terra arrasada,
O normal seria um profissional capacitado e com know-how, com um currículo mais pesado. O Santos aposta no diferente, o Santos aposta em Kleber Xavier. Quem vem com Kleber Xavier para o Santos Futebol Clube são os seguintes profissionais. O Matheus Bach, filho do Tite, será o auxiliar. O Fábio Maceredian será o preparador físico, baita preparador físico. Aqui o Santos ganha demais. E o Vinícius Oliveira também como auxiliar. Então, mais 3 profissionais chegam com o Kleber Xavier, o filho do Tite, o Fábio Maceredian, que é um belíssimo profissional, e também temos o terceiro nome, Vinícius Oliveira, que vão se juntar a César Sampaio, que volta a ser auxiliar. Sampaio finaliza o seu período de treinador interino no Santos com 33% de aproveitamento. Marcou 4 gols, o time comandado por Sampaio, 4 gols sofridos, 19º lugar no campeonato. Então tá aí, portanto, César Sampaio deixa o comando técnico do Santos. Bom, meus amigos varandeiros, o Kleber Xavier chegou pela manhã no CT Repelé. A expectativa é que ele já comande o Santos quinta-feira dentro do gramado na partida contra o CRB. O Santos deve se acertar com o Pedro Caixinha nas próximas horas e regularizar o Kleber Xavier como treinador, regularizar ele no bid, né? Só nos resta esperar. Volto a dizer, o Santos foi criativo. Acho que não dá para dizer que não houve criatividade. Me surpreendeu o nome do Kleber Xavier, confesso que estou preocupado, mas preciso também destacar que faltavam boas alternativas de mercado, tanto que estávamos aí praticamente resgatando o nome do Vanderlei Luxemburgo até como treinador, né? Então o Santos ficou com medo de trazer um treinador estrangeiro, porque são profissionais caros, com multas rescisórias altíssimas e também com um risco alto de não dar certo. O Santos optou por algo mais criativo, um profissional que conhece de futebol, que está no meio de futebol, no meio do futebol há algum tempo, vive competições ali, né, de alto nível, viveu Copa do Mundo. Então é uma verdadeira aposta. Vamos aguardar se o Kleber Xavier vai dar certo como treinador do Santos. Coloque aí nos comentários se você gostou, se você aprovou a contratação de Kleber Xavier, 61 anos, novo treinador do Peixe. Sobre o nome de Vanderlei Luxemburgo, o Santos trabalhou com esta possibilidade do Luxemburgo ser contratado como diretor de futebol, até mesmo coordenador de futebol. As conversas acontecem ainda, não está 100% descartado o nome de Luxemburgo para um cargo diretivo no Santos Futebol Clube, né? Alguém do futebol, alguém que conheça futebol para realmente estar ali acima, né, do próprio treinador Kleber Xavier. Então pode acontecer, mas as chances ficam menores depois de tantas contratações de novos profissionais, né? O ideal, basicamente, seria primeiro você contratar o Luxemburgo de diretor, né? Olhando, claro, algo com bons processos que funcionam, né? Uma empresa primeiro contrataria o diretor de futebol ou o coordenador de futebol e aí sim esse profissional iria escolher o treinador. O Santos aparentemente faz o inverso. Ele contrata o treinador, contrata a comissão técnica e agora pode contratar um diretor de futebol. Não é o caminho mais natural das coisas, porém o Luxemburgo ainda continua sendo falado nos bastidores da Vila Belmiro. Meus amigos varandeiros, olha, ontem teve protesto no CT Repelé. Eu vou colocar aqui algumas imagens desse protesto envolvendo a torcida jovem do Santos, que entrou no CT. Existe aquela dúvida se a porta estava aberta, se não estava aberta, se a torcida invadiu, se não invadiu. Enfim, ontem eu vi uma entrevista de uma pessoa responsável ali pela segurança, né, que dizia que um dos portões do CT estavam abertos. Portanto, a torcida jovem acabou tendo uma facilidade maior para entrar no CT. De qualquer forma, entre 70 a 50 membros da torcida uniformizada estiveram no CT Repelé. Você acompanha imagens aí para você, né? O contato que foi feito de um dos membros da torcida jovem do Santos com o Bozella
pedindo a participação do Marcelo Teixeira, pedindo a participação de outros membros da diretoria que não estavam no CT neste momento. Portanto, a cobrança foi feita para o Pedro Martins, que rapidamente se posicionou. Você vê à frente o César Sampaio e atrás os jogadores. O Pedro Martins vai aparecer neste vídeo. Foi uma cobrança forte, direta, dura. A torcida gostaria que os membros da diretoria, os principais membros, estivessem no CT, não estiveram. A verdade foi essa, somente Pedro Martins representou a diretoria do Santos. O Sampaio não quis falar muito com o torcedor, disse que nesse momento é preciso menos discurso e mais atitude, palavras do César Sampaio. Um dos jogadores que fortemente foi cobrado foi o Guilherme, foi fortemente cobrado pelos membros da torcida uniformizada do Santos Futebol Clube. Inclusive foi dito ali que é preciso ter garra, que o torcedor do Santos está envergonhado a cada dia que passa, que os jogadores não se doam como deveriam, que o Santos Futebol Clube em casa está perdendo para todo mundo. Inclusive o Axel foi citado, jogador que atuou nos anos 90 e representou a camisa do Santos com muita garra. No ano que o Santos, naquele período, naquela década, que o Santos Futebol Clube não tinha um grande time, mas era difícil vencer o Santos na Vila Belmiro. Então, foi uma cobrança forte, direta para os jogadores. O Neymar não esteve no CT, assim como o Marcelo Teixeira, que ontem fazia aniversário. Você percebe, portanto, tá aí a reunião entre membros da torcida jovem do Santos e também os jogadores do Peixe. No meu entendimento, é uma cobrança necessária, porque a partir do momento que não tem atos de força maior, eu entendo perfeitamente, o futebol mexe com emoção, futebol mexe com a paixão dos torcedores. Os jogadores precisam entender que esse é o cenário do futebol. Quando você atua por um clube com mais de 8 milhões de torcedores, sim, você vai ser cobrado quando os resultados não são alcançados e principalmente quando um clube do tamanho do Santos está na 19ª colocação de um campeonato importantíssimo como é o brasileiro, que se acabasse hoje o Santos estaria rebaixado. Então a cobrança, ela é necessária. O torcedor está lá não só para fazer a festa nas arquibancadas, mas sim também para cobrar quando é necessário. Para mim, até de forma tardia, essa cobrança aconteceu. O Santos Futebol Clube não pode apresentar um futebol tão pífio como tem apresentado. E mais do que isso, né? E mais do que isso, a forma como o Santos perde os seus jogos é realmente lamentável. O Santos morre na primeira parte do jogo. O Santos morre com 30 minutos do primeiro tempo. Então é inadmissível que jogadores que hoje fazem parte desse elenco do Santos, que tem uma das principais folhas de pagamento do país. O Santos é um dos 5 clubes em termos de folha de pagamento no Brasil. É inadmissível que jogadores que são bem pagos consigam apresentar um futebol tão ruim. Então a cobrança está correta, não houve qualquer tipo... Você pode contestar ali se foi invasão, se teve o portão aberto ou não para a torcida. Existe, claro, muitas vezes, um alinhamento entre torcida e diretoria. Isso é antigo no futebol. Eu me lembro de uma entrevista recente do Serdã, que foi presidente por muito tempo da Mancha Verde, que dizia, né, que ele tinha uma relação muito próxima com o Luiz Felipe Scolari e o Filipão, quando as coisas apertavam no Palmeiras dentro de campo, os resultados não vinham, ele percebia que tinha um jogador ali que estava quebrando na noite, ele ligava para o Serdã e falava, olha, faz uma cobrança dura aí com um jogador tal, né? Cobra esse cara mais de perto. Tal. Então isso acontece, a gente sabe que acontece, não é só no Santos, como em outros clubes, muitas vezes isso rola assim, existe ali um protesto que muitas vezes é alinhado com membros da diretoria do Santos. Os jogadores sabiam? Claro que não. Os jogadores não sabiam, talvez o Neymar. Talvez alguém do staff do Neymar foi avisado, olha, não vai lá à tarde porque vai ter ali um movimento de torcedores. Isso pode ter acontecido sim, né? E claro que a gente sabe que no futebol isso
muitas vezes acontece. É isso, meus amigos varandeiros. Sobre o Léo Godoy negou, né? Foi publicado aí em alguns sites, né? Sites meio duvidosos, que o Léo Godoy, diante das cobranças que foram realizadas ontem, teria pedido para sair, deixar o Santos e voltar para o Atlético Paranaense. O Léo Godoy, minutos atrás, se posicionou em suas redes sociais e disse que não é verdade, que ele quer ajudar a tirar o Santos dessa fase e não pensa em deixar o clube neste momento. Então tá aí, deixando muito claro, não tem nada sobre uma saída do Léo Godoy. E é claro, é um jogador que não está agradando e pode, na janela do meio do ano, acabar deixando o Santos sendo negociado ou até mesmo devolvido para o seu ex-clube Atlético Paranaense. Nesse momento, não tem absolutamente nada. O que tem é lá no Cruzeiro, hein? Dudu deve rescindir com o Cruzeiro nos próximos dias. O jogador não vai atuar mais pelo Cruzeiro. Houve um desentendimento entre Dudu, comissão técnica e também diretoria do Cruzeiro. Portanto, Dudu vai ficar livre no mercado, mas não quer abrir mão de nenhum real lá pelos lados da Toca da Raposa. Será que o Dudu seria uma boa para o Santos? De bate-pronto, eu já respondo aqui. Para mim, não. Até acho que é um jogador de uma certa qualidade, mas não tem jogado mais nada ultimamente e tem dado problemas. Deu problema no Palmeiras, está dando problema no Cruzeiro e tem um altíssimo salário. É um jogador que hoje está visando muito mais a parte financeira do que a parte esportiva. O Santos precisa justamente do inverso desse perfil. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!